Olá, meus queridos alunos, estou morrendo de saudade, não vejo a hora de nos vermos, de voltarmos à nossa rotina de estudo, de troca de saberes, de brincadeiras, de conversas, né? Mas nesse momento se faz importante essa quarentena para nossa saúde mesmo e a saúde também do nosso país, né? Não esqueçam de lavar bem as mãos. Quem puder ficar em casa, fique. Quem não puder, se cuide e cuide dos seus. Está rolando aí pelas mídias e pelas redes sociais uma comparação entre o H1N1 e o novo coronavírus, tá? Então, vamos lá. A gripe A, que foi a última pandemia que nós enfrentamos antes do coronavírus, ela é popularmente chamada de gripe suína. Essa doença teve início nos meados do mês de março de 2009, no México, e depois ela se espalhou pelo mundo todo. Tratava-se de uma patologia causada por um vírus identificado como uma nova cepa do já conhecido influenza A, subtipo H1N1, que passou por mutação, né, em animais porcos, e começou a infectar os humanos. A Organização Mundial de Saúde, ela só declarou uma pandemia quando contabilizou 36 mil casos em 75 países, tá? Comparando a pandemia da gripe suína com a atual causada pelo vírus SARS-CoV-2, encontramos tanto semelhanças como diferenças em relação à transmissão, ao combate e aos tratamentos. Por isso que essas comparações entre o H1N1 e o novo coronavírus, elas são infundadas, tá? Como é que se dá então essa transmissão? Assim como o novo coronavírus, a gripe A, ela também é uma doença respiratória, transmitida por meio de tosse e de espirro, contato direto com uma pessoa infectada ou em contato com secreções de quem carrega os vírus, tá? Mas segundo a Organização Mundial de Saúde, o H1N1 era menos transmissível do que o coronavírus, que hoje estamos aí na luta, tá? Para vocês terem ideia em números, o H1N1 era capaz de infectar entre 1,2 a 1,6 pessoas. Uma pessoa com H1N1, ela infectava esse número de pessoas, tá? Já o CDC, que é o controle de prevenção de doenças dos Estados Unidos, ele aponta que a taxa é de 2,79 para o novo coronavírus. Então, o número quase que dobra. Além disso, os infectologistas, eles alertam que em todo o mundo o Covid-19 apresenta uma taxa de mortalidade diferente. Segundo eles, até o momento, né, no Brasil, ela está girando em torno de 3,2% de mortalidade. Mas esse número pode ser modificado, tá? Se compararmos com a pandemia de H1N1 de 2009, o coronavírus está sendo então mais letal. Já se compararmos o H1N1 de 1918, conhecido como a gripe espanhola, que levou 50 a 100 milhões de pessoas no mundo, principalmente na Europa. Então, ela levou a óbito um número muito grande de pessoas. A gripe espanhola, mais do que a gripe suína. Outra diferença são os grupos de risco. O coronavírus, o grupo de risco são idosos e pessoas que possuem doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, imunossuprimidas, tá? Já o H1N1, ele acomete, além dos idosos, jovens, crianças e gestantes, tá? O nosso presidente, senhor Jair Bolsonaro, ele criticou as medidas adotadas para combater o coronavírus, né, ao redor do mundo. Ele também fez essas comparações com a pandemia de H1N1, né? Ele alegou que nós já tivemos crise semelhante no passado. Só que isso é um erro, essa fala é um erro, porque não está considerando os diferentes fatores entre as duas pandemias, né? Porque nós temos a taxa de transmissão, por exemplo, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, e as entidades de saúde, o isolamento social é importante, porque é a única forma de se evitar o colapso no sistema de saúde.
né, resultando em hospitais lotados e com falta de suplementos médicos e respiradores. Além disso, nós vamos ter um número pequeno de profissionais, porque essa doença ela vai acometendo todo mundo. Vale lembrar que em 2009 a circulação de pessoas também foi restringida e escolas foram fechadas, mas numa intensidade bem menor do que a quarentena que cumprimos hoje. Naquela época também houve isolamento de indivíduos em risco, mas há 11 anos não existia a conexão ultra rápida, essa conexão muito rápida e que temos hoje, né? E as mídias sociais, elas contribuem, bem ou mal, para a disseminação de informações, inclusive a respeito da prevenção da doença. É uma discrepância preocupante do coronavírus. Não há uma droga que seja comprovadamente capaz de combatê-lo. Né? A principal diferença, e que nos assusta mais, é que em 2009 tínhamos uma perspectiva de vacina em curto prazo, o que não temos agora. Uma vacina para o SARS-CoV-2 tem prazo médio de 18 meses para ser desenvolvida, né? E apesar de todas essas comparações históricas, a verdade é que nenhuma pandemia é 100% igual às anteriores, mas as experiências, o aprendizado adquirido com essas pandemias nos fornece medidas de prevenção e estratégias de redução de risco. Então, essas comparações ou previsões, né, para o futuro, vale sempre reforçar que devemos seguir as recomendações das autoridades em saúde, que é o quê? Lavar as mãos com regularidade, ficar isolado em casa, evitar contato com outras pessoas. Se seguirmos essas recomendações, vamos poder achatar essa curva que tanto nos amedronta, nos assola, porque se nós não achatarmos essa curva, nós vamos ter um colapso na saúde pública e privada. Não teremos hospitais para um número de pessoas doentes. Não é só no Brasil, isso é mundial. O mundo inteiro não tem uma saúde que suporte todos os seus indivíduos doentes ao mesmo tempo. Então, fica a dica, podendo ficar em casa, fique. Se não puder, se cuide. Isolamento social é um ato de cidadania. Agradeço esse encontro nosso, mesmo que não seja físico, seja virtual, mas já estou matando um pouquinho da saudade de vocês. Até breve. Beijo.